Sejam bem-vindos de volta, essa é só minha opinião e hoje vamos falar sobre um anime que sempre soube que momento iria chegar. Não só um anime sobre esportes, mas sobre futebol. Já deixei de adiantar, não sou a melhor pessoa quando o assunto é esporte, táticas, expressões ou mesmo suas regras. E sorte a minha que não precisei de nada disso aqui, porque na jornada de Aoi em se tornar um jogador profissional não é exigido conhecimentos prévios. Isso é, com exceção da força de vontade em querer saber como ela terminará, ou se mesmo conseguirá passar pela seleção para um time colegial de base de um renomado clube de Tóquio. Mas antes de chegarmos nesse lugar, Aoi anteriormente nos foi introduzido como mais um jogador de sua cidade no interior do Japão, que acredito que podemos chamá-lo de fominha. Isso é, o centro das atenções, dizendo desde o momento que entrou no time ser confiante e não mentindo de forma nenhuma, apenas querendo que seus companheiros lhe passem a bola para fazer alguns gols. O que acaba acontecendo e o time que até então não tinha o melhor histórico de vitórias começa a vencer a partir do momento que Aoi entrou nele. E claro que todos acabaram aceitando o garoto do jeito que é, passando todas as bolas para ele. Claramente tendo potencial para se tornar um jogador, mas isso sem a técnica necessária, ele tem apenas sorte que a bola sempre volta para o pé dele. Contudo, o time não se importa se ele segue ou não o combinado com o treinador, exatamente porque ele faz o que promete. Apesar de ter esse gênio dentro do campo de futebol, ele não é uma pessoa difícil de conviver fora dela, com seu adversário tirando do sério o zombar de seus colegas de time, mas principalmente de sua mãe, sendo expulso e destinando seu time à derrota. E depois disso, sua mãe especialmente nos faz entender que esse é um comportamento típico de Aoi, o que não é verdade. Eles não são mais ricos em questão de dinheiro e esse seu sonho é algo que a preocupa principalmente por não ser algo concreto. Isso é, pelo menos até agora. Saindo para trabalhar quando dá de cara com o mesmo garoto que foi atacado por Aoi no campo de futebol. E que apesar de ter ganhado o jogo, se sentia extremamente mal por tudo que veio com isso, decidindo confessar que sua intenção era realmente fazer com que Aoi o atacasse e fosse expulso, sendo essa a única chance do seu time vencer. Uma vitória de qualquer jeito, mas a que custo? E claramente não estava a fim de pagar por isso. Porque na verdade o único que estava colhendo as consequências de seus atos é Aoi, uma vez que nas arquibancadas estava um olheiro de um time de futebol extremamente interessado no garoto, o interesse que infelizmente se extinguiu. Mas para sua sorte nesse jogo, Fukada estava também. E não apenas um treinador de um time de futebol, mas um time base colegial de um clube bastante famoso em Tóquio, sendo também um dia um grande jogador de futebol ainda com pouca idade. E Fukuda, com pouco que viu, criou um repentino interesse pelo garoto, na verdade revelando realmente não ter talvez tanta técnica como seria esperado, mas possui uma excelente leitura de espaço, desenhando para ele exatamente o posicionamento de todos os membros do seu time no momento que realizou seu último gol antes de ser expulso e perder a partida, o convidando para a seleção que irá acontecer apenas alguns dias em Tóquio, em que se passar irá integrar o time base de futebol e terá Fukuda como treinador. Sua mãe não fica muito animada com esse fato, pensando apenas na questão financeira, enquanto seu irmão mais velho está exatamente no outro espectro da situação, uma vez que alguém precisa acreditar no potencial de Aoi, sendo também a pessoa responsável pela sua paixão, já que foi ele que ensinou seu irmão mais novo a jogar futebol. Agora em Tóquio, chegando no local onde a seleção irá ocorrer, o choque é inevitável, uma vez que essa é sua primeira ida a uma grande cidade, com tanta infraestrutura em que algo tão simples quanto o campo com grama se torna algo fora do comum. Mas apesar do deslumbramento de toda essa situação, as coisas não são tão boas como parecem, já que existe a possibilidade de nenhum deles passarem. E isso é o mais sincero que Fukuda poderia ser, aumentando ainda mais a rivalidade entre todos que estão ali e que precisam mais do que nunca se sobressair sobre os demais, então ter a chance de entrar pro time. Com os times sendo divididos de uma forma não muito justa se me perguntarem, mas apenas à primeira vista, com todas suas tentativas sendo bloqueadas pelo adversário, mas logo Aoi e os outros do seu time irão descobrir que mais do que o desempenho individual que devem mostrar, o trabalho em grupo é extremamente importante, o que quer dizer muito considerando que o futebol é um esporte coletivo. Pela primeira vez, não sendo aquele que chutará a bola pro gol. Ao invés disso, segurou o máximo que pôde a bola na defesa de seu time, com o adversário abandonando sua área de gol, deixando acesso livre para um passe, então o primeiro gol que conseguiram fazer. Não achando de todo mal dar assistência, ao invés de ser aquele que chuta a bola pro gol todas as vezes. Não tendo mais nada para fazerem, além de esperar que isso tenha sido suficiente para passarem para a etapa final. E quando chegamos lá, tendo como referência o seu último jogo e que precisam jogar juntos se quiserem vencer, Aoi decide fazer um círculo da verdade, que cada um compartilha suas forças, fraquezas, o tipo de jogo que estão acostumados e os passos que esperam que recebam. O que é algo realmente inteligente, principalmente porque acabaram de se conhecer, descobrindo também que para muitos ali é essa a última chance que possuem para tentarem a carreira profissional. O que é algo que não ajuda muito o psicológico, especialmente quando o time adversário é revelado, jogando contra o time base colegial do clube e o mesmo que estão tentando entrar. No primeiro momento não parecem ser tão fortes como pensaram, mas assim que acreditaram estarem com a vantagem, a situação mudou completamente. Com um passe que eles nem mesmo param para dominar a bola e a velocidade que conseguem executar um ataque com sucesso é algo como nunca foi visto antes.
E claramente isso é devido à técnica que adquiriram, mas também essa energia entre eles e a ampla visão, compartilhando um mapa mental perfeito entre eles da rota que a bola tem que fazer. E mesmo assim a Oi não desiste, com uma rivalidade entre ele e Akutsu, o único a ter entrado pro time na seleção no ano passado, reconhecendo as habilidades do garoto e a força de vontade, tentando tirá-lo do jogo ao disputarem a posse de bola e Akutsu caindo em cima do garoto, usando as costelas de Aoi como ponto de impacto da queda. O que poderia ter sido tido como um incidente que aos olhos de todos ali foi, mas sua energia diz o completo oposto. Sendo esse o momento perfeito para Fukuda revelar que o time base do clube não está jogando em suas posições originais. Isso é, tirando o goleiro, estão em posições que nunca jogaram antes e ainda assim estão sem dúvida com a vantagem, sem um soco no estômago de todos os candidatos. E essa era a real intenção, com o intuito de avaliar como será a reação deles, já que em um jogo nem sempre estarão em uma posição vantajosa e quando isso acontecer o que farão para mudar o cenário. Mesmo machucado, a Oi continua no jogo conseguindo ter uma análise que até agora não teve, conseguindo com apenas 3 jogadores dos 11 armar uma jogada que desarmou completamente o adversário, colocando a bola na rede pela primeira vez. Finalizando essa etapa final com a última fase sendo em uma entrevista, com os técnicos querendo que ele explique exatamente o que pensou quando fez aquela jogada e consiga explicar. Porque mais importante do que é feito quando está com a bola, é você pensar o que fazer e onde precisa estar quando está sem ela. E claramente, estratégia era algo que estava na cabeça de Aoi naquele momento, mas sem dúvida sua família também, sendo claramente um fator motivador, querendo dar futuro e estabilidade melhor para sua mãe se tornando um jogador profissional. Um desejo que foi se perdendo com o passar dos anos, então não é estranho ver o quanto sua mãe está desacreditada com a sua ida a Tóquio, porque ela acompanhou todo o processo, e que conseguir passar nessa seleção não é algo completamente realista do seu ponto de vista. Voltando para sua cidade junto com uma tabela nutricional feita por Hana, a irmã de Fukuda, que ficou bastante impressionada com seu desempenho, chegando a compará-lo mesmo com seu irmão quando jogava profissional, deixando junto seu telefone caso tivesse alguma dúvida, sendo a maior nesse momento se foi ou não aprovado. Mas assim que a garota atendeu e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, sua mãe aparece com o envelope aberto já sabendo que seu filho foi aprovado. Claramente todos ficam felizes pelo garoto, com as únicas palavras de sua mãe sendo: "Sinto que o futebol vai tirar você de mim", estando aqui implícito que ele irá sim para Tóquio e sua mãe sempre o apoiou. Mas claramente muitas questões ainda precisam ser discutidas e faladas aqui, sobre uma possível mudança para a capital do país.